Então vamos lá. O que a gente tem hoje, pessoal? Ferramentas analíticas para day trade. Vou colocar aqui a apresentação e vamos lá. Ferramentas analíticas para day trade. Vou trocar aqui para o Profit. Aqui. Tá. Geralmente, né, pessoal, o day trade, de uma maneira geral, eu já falei isso durante a semana, geralmente falo nas webinars, é um modo operacional, geralmente quem se relaciona com day trade, os day traders, precisam de ferramentas avançadas, ferramentas específicas para o operacional de day trade. Você tem que ter, por exemplo, um exemplo, você tem que ter um gráfico intraday. Então, obviamente, você não vai conseguir fazer um operacional com day trade, é muito complicado. Né? Você não vai saber, não vai conseguir receber as atualizações. E hoje, eu quero estar tratando de uma dessas ferramentas, de algumas dessas ferramentas que se relacionam muito ao day trade. São 3 ferramentas em especial que elas já estão na tela, que é o livro de ofertas, também pode ser chamado de book de ofertas, ou livro de preços, talvez você pode ter ouvido, o Times and Trades e o Volume at Price. Essas 3 ferramentas são ferramentas fundamentais, podemos dizer assim, principalmente, claro, para o tape reading, mas elas são extremamente relevantes para o day trade. Se você for analisar o livro, o book, o Times and Trades e o volume, basicamente, e aí você pode dar uma analisada também posteriormente, né, em educacionais aí que são parceiros nossos, professores, analistas, as ferramentas, em regra, elas, se não são elas, o livro de preços, o Times and Trades e o Volume at Price, são utilizadas para o day trade ferramentas que são derivadas delas. Né? Então, o básico do day trade, que eu quero estar passando para vocês hoje, a questão de ferramentas, é o book, o Times and Trades e o Volume at Price. A gente vai estar abordando o quê? O que são essas ferramentas, o que nós podemos customizar, vamos escrever as ferramentas, as possibilidades de uso e certamente eu tenho certeza que vai ser bem interessante, né? Vai ser mais um webinário que vai agregar para vocês, né? Talvez tanto do ponto de vista de conhecimento, né? Se você não conhece a ferramenta, a gente vai estar apresentando a ferramenta, quanto do ponto de vista de maneiras, modos de uso. Né? Porque depois de conhecer a ferramenta, a gente pode utilizar mais especificamente dos recursos, das funcionalidades e entender o que ela vai nos auxiliar. Certo? Então podem ir perguntando, tendo alguma questão, podem mandar aí para mim no chat. Eu vou tentar responder tudo de questão que vocês mandarem. Né? E eu vou também, entre uma funcionalidade e outra, eu dou uma parada, vejo o que tem no chat, a gente vai bem tranquilo para tentar tirar essas dúvidas, tá? Já vou pegar a sua pergunta aí já de pronto, aí, Matheus. Depois do final, poderia explicar para que serve o S na barra superior? Tem vários grupos. É o seguinte, Matheus, esse S aqui, é para agrupamento de ativos. Eu vou agrupar, eu coloquei no mesmo grupo. Ó. Cliquei sobre o S, coloquei no grupo 1. Você viu, né? Cliquei sobre o S, cliquei no grupo 1, cliquei sobre o S, grupo 1, e vou fazer também no gráfico. Grupo 1. O que eu fiz agora? Eu agrupei por ativo. Então, o que eu fiz? Qual foi o objetivo disso? Colocar todas as janelas para o mesmo ativo. Se eu fizer uma alteração em uma dessas janelas, aqui a gente está analisando o mini dólar, a gente vai estar passando, por exemplo, para outro ativo, Petrobras. Se eu fizer alteração nesta janela, como todas estão agrupadas para o mesmo ativo, todas irão trocar para esse novo ativo. Todas trocaram para Petrobras. Entendeu? Qual é o objetivo disso? É para você conseguir utilizar. Se você quer trocar um ativo, você usa as mesmas ferramentas para o mesmo ativo, então você troca aí por esse recurso. Troca todos de uma vez, exatamente. Tranquilo? Vou voltar ali. O livro de preços, também sem aplicações,
Os recursos que eu vou estar mostrando hoje, Maurício, se aplicam para qualquer ativo. Tá? Você pode estar utilizando para qualquer ativo. Vamos lá. Vamos fechar tudo e vamos desde o início. Primeiramente, onde a gente vai abrir essas ferramentas? Vamos em ferramentas, mais livro de ofertas para o book. Tá? Novamente, ferramentas, Times and Trades. Vamos abrir o Times and Trades. E também, novamente, ferramentas Volume at Price. O volume de negócio que temos aqui. Para a abertura das ferramentas, agora vamos para a apresentação aqui que tem de importante. Vamos lá. Primeiramente o book. O livro de ofertas. O que é o book? O que é o livro de ofertas, pessoal? O livro de ofertas é a liquidez do mercado. O que é a liquidez do mercado? As ordens, as ofertas do mercado. Esse recurso, livro de ofertas, vai trazer para nós a liquidez, as ofertas que os participantes colocaram no mercado. Também a gente chama de ordem passiva. Você pode ter ouvido como ordem limitada, sempre uso aí, tento falar dos outros tipos, né, que você pode ter ouvido. Ordem limitada, ordem limite, ordem na pedra. Você coloca uma ordem, ela vai para o book. Né? Você coloca a liquidez no mercado. Certo? De novo, ordem limite. Qual é a característica dessa ordem? Você define um preço para ela. Certo? Você tem plena certeza, vamos colocar assim, do preço que você quer comprar, do preço que você quer vender. Exemplo, coloco uma compra aqui no 70. Eu quero comprar no 70, eu coloco uma oferta de compra no 70. Eu coloco uma oferta para o mercado. Perfeito? Esse é o primeiro ponto. Então, o book de ofertas vai trazer para nós as ofertas do mercado. Aí, claro, a gente vai entender como analisar, né, quais são os aspectos que a gente vai analisar, mas primeiramente entendendo o conceito, né? Liquidez do mercado, ordens, ofertas do mercado. Tranquilo? Vamos lá para o book. Esta aqui, que está à esquerda. Até vou fechar as outras, depois a gente vai mostrando uma por uma. Para o aspecto de liquidez do mercado, que são as ofertas, a gente vai se atentar até o Netrix aqui, porque o Superdom e Price Trader são ferramentas mais operacionais. O objetivo da webinar é mais voltado a ferramentas analíticas, mas tranquilo. Para o aspecto de liquidez, a gente pode analisar de várias maneiras. Primeiro, aba preços. O que vai ser a aba preços? Vai mostrar para nós, por nível de preço, a quantidade total de ofertas. Então aqui nós temos também o que a gente chama de book agrupado. Cada nível de preço vai ter um total de ofertas. Isso vale para o $1.000, vale para a Petrobras, vale qualquer ativo, opções. Você terá no book de preços os níveis respectivos das ofertas que os participantes estão colocando, totalizados, agrupados por nível de preço. Certo? Também, além do livro de preços, você tem o book de ofertas, que é o quê? Cada uma das ofertas disponíveis no mercado. Diferentemente do book de preço, que você tem agrupado por nível, você tem no book de ofertas, de novo, cada uma das ofertas disponibilizadas por cada participante que colocou uma oferta no book. Certo? Então, o livro de preços é um agrupamento do livro de ofertas. Tranquilo? Profundidade. O que vai ser a profundidade? Profundidade é uma ferramenta que mostra para nós o nome, e aí eu vou falar uma coisa que pode parecer redundante, você analisa a profundidade do book, o nome já diz tudo. No quesito profundidade, o que a gente vai ter? Vamos abrir mais um book aqui, um book de preço. Aqui. Espera aí que não apareceu aqui o book. Agora sim. Profundidade vai mostrar para nós, até determinado nível de preço, a
profundidade do book, o acumulado de ofertas, certo? Por exemplo, se a gente pegar o terceiro nível aqui da aba profundidade, é uma soma dos 3 primeiros níveis da aba preços. Você tem não a quantidade acumulada, aliás, não a quantidade agrupada por nível de preço como você tem no book de preços. Você tem até determinado preço, certo? E aí você tem também o cálculo do preço é uma média ponderada, que não vem tanto ao caso, mas, enfim, o que a gente tem que ter em mente? Que, por exemplo, o quinto nível da aba profundidade é a soma da quantidade dos 5 primeiros níveis da aba preço. Então a gente vê, de novo, a profundidade do mercado, o acumulado de ofertas até determinado preço. O que é mais usado? Preços e ofertas em relação à profundidade, certo? Já adianto para vocês que preços e ofertas a gente consegue tirar muito mais informações, ao meu modo, pelo menos, de ver, do que, por exemplo, a profundidade, certo? No decorrer da nossa vida de day trader, vamos colocar assim, certo? Em gráfico, vamos ver o que? A gente vai ver, basicamente, o que nós temos na aba preços e o que nós temos na aba profundidade, só que de maneira gráfica, certo? São maneiras alternativas que podem ou não nos facilitar, certo? Se você gosta, utiliza da maneira gráfica para operar, enfim, quer uma adaptação gráfica para operar ou analisar o mercado relativo ao book de preço e relativo ao book de profundidade, você tem a aba gráfica. Se você clicar com o botão direito sobre a aba gráfico e for em gráfico, preço, você pode analisar por histograma, certo? Ou profundidade por histograma, ou book, profundidade por linha, certo? Então, aba gráfico é uma variação do book de preço e do book profundidade, basicamente. E Netrix? Netrix é uma outra variação do book de preço. É um outro modo que podemos analisar o book de preço, certo? Temos aí o preço na parte central, as ofertas de venda à direita, as ofertas de compra à esquerda. Tranquilo? Bem tranquilo. O que é talvez você pode ter visto aí em uma ferramenta operacional? O Netrix ele é bem parecido com o Superdom. Certo? Esteticamente ele é bem próximo ao Superdom. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o DOM, na verdade, é uma ferramenta propriamente para operação. Mas se você analisar o Netrix, é próximo. Né? Você tem o preço na parte central, as ofertas de compra e venda à esquerda e direita, respectivamente. Voltando ali para a aba preço, pessoal, o que nós temos aí, alguns conceitos que são importantes, que até nós comentamos durante a semana. O topo do book, que era sempre uma referência para nós, o topo do book que chamamos de bid e ask, respectivamente, aí o bid, o preço da melhor oferta de compra, aqui no 43, e o ask, o preço da oferta de venda, aqui no 44. Então, esse é o topo do book, certo? E aí, nós vamos para algumas customizações que podem nos interessar. Já adiantando, o que a gente consegue tirar de mais informações, vamos colocar assim, dessas ferramentas que eu mostrei? Em regra, preços e ofertas, a aba preços e a aba ofertas vão nos trazer de maneira mais rápida e simplificada as informações que nós conseguimos ver do mercado. Claro, se a gente se adapta a, por exemplo, analisar o book de preços pelo gráfico, podemos adaptar também. Mas tudo que nós conseguimos fazer de customizações mais interessantes, vamos colocar assim, a gente vai fazer na aba preços e na aba ofertas. Tranquilo? Tendo alguma dúvida, podem ir perguntando aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat.
Boa tarde. No livro de ofertas, como faço para agrupar os players por preço? Este aqui, Patrício, é o book agrupado. A gente chama de book agrupado, que é o quê? Por nível de preço, o total, a quantidade total de ofertas. Então, vamos de novo, né? O que é o book de preço? Quantidade total de contratos, de ações, de opções por nível de preço. E ofertas? Ofertas nós temos por cada uma das ofertas que foi disponibilizada no book. Tranquilo? Lucas, boa tarde. O volume financeiro diz respeito a quais valores do book? O volume financeiro, Mirella, talvez você tenha colocado isso no gráfico. Não sei se foi, mas se você colocou no gráfico. O volume financeiro não se refere ao book. O volume financeiro ele tem mais vamos dizer assim, proximidade com o volume at price. Tá? Então tem mais o volume financeiro diz respeito ao volume de negociação que a gente já está tratando também, mas não tem a ver com o livro de preços ou de ofertas, né? Porque o volume financeiro vai dizer respeito após a formação do negócio. E aqui, na aba preços e ofertas, a gente não tem a formação, a gente tem as ofertas, as intenções de compra e venda dos players. O que são as marcações do Netrix? As marcações do Netrix, Paulo, mínima do dia deste ativo, né? A gente está analisando, o preço atual, a abertura e a máxima. Vou pegar o dólar aí para ver também. Máxima, o preço atual, o ajuste, VWAP, o ajuste numa linha amarela, VWAP, a abertura, linha verde e a mínima. Certo? Não, você não consegue operar pelo Netrix, Matheus. O Netrix é uma ferramenta analítica, né? Aí você operaria, por exemplo, pelo DOM, SuperDOM. De novo, o DOM ele é bem próximo ao Netrix. Ele é muito próximo ao Netrix. Eu diria até que hoje o SuperDOM ele é muito mais completo, né? Porque você tem outros recursos. Né? Pergunta do Carlos. Como posso trocar o gráfico de candles para tape reading? Como posso trocar o gráfico de candles para tape reading? Seguinte, vou abrir o gráfico para mostrar para você, Carlos. Aqui, ó. Questão tape reading. Você tem no Pro, né? Profit Chart Pro. Você vai colocar uma periodicidade, por exemplo. Vamos ver primeiro. 5P. Coloquei no tipo gráfico. Aí aqui em cima, você tem aqui, ó, tape reading. Este aqui, ó, tape reading. Ou se você quiser, clica com o botão direito, tipo, busca por tape reading. Dessas duas maneiras. Quando você fez isso, colocou para tape reading, você vai e dá o zoom, vai aparecer as agressões dos candles. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos tocando, pessoal. Vão perguntando aí que eu vou pegando no chat à medida do possível. Vamos lá. Agora, então nós temos aqui aba preços e aba ofertas. As duas vão dizer respeito às intenções de compra e venda dos players. À esquerda a gente tem as ofertas de compra, à direita a gente tem as ofertas de venda. Tranquilo? Enquanto que, de novo, né, o book de preços mostra por nível de preço a quantidade acumulada, quantidade total, né? Na aba ofertas você tem cada uma das ofertas. Customizações, que a gente já pode fazer. Pode ser interessante para nós, de uma maneira geral, enquanto que, por default, padrão, você tem aqui a subdivisão por nível de preço. Eu, particularmente, não gosto, por exemplo, da subdivisão. Quer dizer, eu gosto de ter o book limpo, uma mesma coloração. O que a gente vai fazer se quisermos retirar essa coloração?
Vamos com o botão direito, vamos em propriedades do livro, a gente vai em cores, níveis de cor, colocamos 1 e uma mesma coloração que a gente define. Eu gosto de cores mais neutras, né? Prata ou cinza, é uma coloração que, na minha visão, é um pouco mais neutra, que eu me adapto. Isso é muito importante, inclusive. As ferramentas que a gente utiliza, principalmente nós, day traders, nós temos que ter, por exemplo, tentar privilegiar cores que não vão também nos cansar muito, né, de olhar para a tela. Às vezes, quando a gente tem cores muito radiantes, vamos dizer assim, começa a complicar, né? Depois de você como day trader, passa o quê? Pelo menos 1 hora, né? 1h30, às vezes 2 horas, operando, analisando o mercado. Então, isso pode ser um ponto. Então, para mim, por exemplo, já dificultaria eu ter essa subdivisão por nível de cor. Então, uma possibilidade que a gente pode fazer é retirar os subníveis. Botão direito do mouse, propriedades, na aba cores, a gente define níveis de cor 1, agora não vai ter subdivisão, certo? A subdivisão aqui entre os níveis de preço, na mesma coloração. Primeira questão que eu tirei. Outra questão que eu posso fazer a retirada, que é uma informação que ela até pode ser útil para nós, mas de uma maneira geral, a gente já consegue analisar o book sem ela, esta aqui, quantidade de ofertas. Por quê? Quantidade de ofertas é o número de ofertas. Geralmente, o que nós utilizamos para analisar a liquidez não é necessariamente o número, mas a quantidade total. A gente quer analisar, né, se um preço, por exemplo, tem 50 ou 300 contratos de dólar, vou dar um exemplo. Isso é uma coisa relevante para nós. As ofertas em si, a quantidade de ofertas, tem mais uma análise um pouco mais relevante no nosso operacional, quando a gente utiliza do book de ofertas. Se nós desejarmos tirar quantidade de ofertas, vamos com o botão direito, em propriedades do livro, vamos em visibilidade, e em visibilidade eu posso retirar essas colunas. Não só tirar a quantidade de ofertas, se eu quisesse retirar quantidade, por exemplo, teria também essa possibilidade. Então, nesse caso, vamos retirar, por exemplo, a quantidade de ofertas, que são as colunas nas extremidades. O que essas colunas estão nos dando de informação? Aqui, nesse preço do 66, há 20 ofertas que totalizam 120 contratos. Saber que são 120 contratos é uma coisa relevante para nós. Bem mais relevante do ponto de vista de liquidez. Certo? Geralmente a gente fala bastante de liquidez, né, pessoal? Até é bom conceituar um pouco. O que seria liquidez? Quando eu falo de liquidez, liquidez, né? O ativo é líquido, não é líquido. Liquidez diz respeito ao quê? Spread curto. Então, bastante oferta, um ativo ele é mais líquido. Ele é mais líquido quando os preços, a diferença entre preços de ofertas de compra e venda são mais curtos, enquanto que o ativo é menos líquido quando a diferença de preços entre a compra e a venda, eles estão mais afastados, eles não têm um spread curto. Né? Para nós, por exemplo, que nós utilizamos aí do book para fazer as nossas análises, a liquidez é muito importante. Né? Saber que tem ofertas. Isso é bem relevante para o nosso operacional. Certo? A quantidade também é importante. Né? Quanto mais liquidez, melhor dizendo, quanto menos liquidez, em um certo ponto, maior a probabilidade de volatilidade daquele mercado. Menor lote no book tende a ter uma maior probabilidade de volatilidade do mercado. Então, isso é importante também de a gente analisar. Né? Saber que o mercado tem mais ou menos lotes no book, ou aquele mercado está com mais ou menos lotes no book, é importante. Exemplo, agora bem claro, questão de 2 meses atrás, o dólar trabalhava ali na faixa entre 13,10
e 13,20, com a situação política, nos dias que, no próprio dia, na quinta-feira, há 2 semanas atrás, até agora até que está recuperando um pouco a liquidez, mas o dólar estava extremamente volátil pela falta de liquidez. Isso decorre muito pela... A gente pode hipotetizar, mas certamente foi pela quebra de alguns players, né? Pela situação em que se procedeu, né? Foi um avanço muito forte dos preços, né? Trocou totalmente de patamar. E também até pelo próprio medo de operar. Né? Então é aquela coisa, né? Se eu não tenho uma referência de alguns players que estão colocando ofertas, por que eu vou colocar também? Então, tudo isso faz parte da nossa leitura de mercado. Então a liquidez é esse ponto importante. E outro ponto importante da liquidez, que a gente pode analisar o mercado, é a questão da resistência do mercado quando tem agressão. Né? Se o mercado ele resiste mais, né, à passagem de preço, certo? Ele tende a ser o mercado mais líquido. Esse é um terceiro ponto que ele é muito próximo aos pontos iniciais. Se o mercado, por exemplo, ele tende, após uma agressão muito forte, agressão a gente vai estar falando também melhor no Times and Trades, mas após uma agressão, por exemplo, muito forte aqui na parte da venda, ele tende a recuperar, tende a colocar ofertas novamente nesses preços, ou não? Esse é um outro ponto da liquidez. Certo? Então, tudo isso são aspectos importantes que a gente analisa aí a liquidez do mercado. Vamos lá. Fizemos aí a primeira retirada de subdivisão. Se nós queremos, desde já, monitorar, e pode ser importante para nós monitorar determinados preços, no book de preços, o que seria monitorar? Colorir determinados níveis de preço que podem ser importantes. O que nós vamos fazer? Vamos com o botão direito do mouse, vamos em propriedades do livro, nós vamos em quantidade, e aí agora nós vamos fazer um monitoramento. O que significa isso? Colorir níveis de preço automaticamente com base em alguma regra que a gente vai definir. Eu quero colorir níveis de preço que tem bastante lote. Eu quero que apareça para mim, que fique visível que determinados níveis de preço têm bastante lote. É importante para mim isso. O que eu vou fazer? Vou definir uma regra maior ou igual a, e aí é o ponto importante. Aqui, sempre nós vamos definir, quando a gente estiver fazendo esse monitoramento, seja no book de preços, seja no book de ofertas, nós vamos estar analisando o que? Em lotes, esse monitoramento. O que são lotes? É o mínimo negociável do ativo que você acompanha. Para ações, um lote de uma ação é 100 ações, é o equivalente a 100 ações. Um lote de mini dólar é um mini contrato. Um lote do dólar cheio é o equivalente a 5 contratos. Então vamos colocar, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo que pode ser interessante para nós. Vamos colocar 40 lotes, que é o equivalente a 200 contratos. Não, vou colocar até um pouco mais, para ficar 60. Aqui, adicionamos 300 contratos. Quero monitorar o nível de preço que esteja aparecendo para mim maior ou igual a 60 lotes de dólar, o equivalente a 300 contratos. Ok? Está aqui. Os preços que tem na quantidade total de ofertas, 300 ofertas ou mais, eu consigo realizar esse monitoramento. Tá? São alguns poucos, né? Há dias atrás, um mês atrás, apareceriam bem mais, né? É bem claro aqui, ó, a perda, né, de liquidez aí do dólar nesses dias, né? Vamos ver as perguntas. Boa tarde, Giovanni. Aqui, ó, Dumar, o que você vai ter que fazer? Aberto o gráfico para colocar o tape reading,
É só pegar aqui, ó, este aqui, esse T de Tape Reading, certo? Verificou, clicou aqui, é só dar o zoom que vai aparecer as agressões de compra e venda aí pra gente. Qual a diferença entre candle e tick? Eu não sei exatamente no que você está se mencionando aí, William, mas, por exemplo, um candle é uma formação gráfica, certo? Isso aqui, ó. Isso aqui é um candle, certo? O tick é a menor variação do mercado que você está acompanhando. É a menor possibilidade de variação. Meio ponto no dólar, por exemplo, isso é equivalente a um tick. 1 centavo para ações é um tick. Porque a ação ela só pode variar, o mínimo que ela varia é de 1 em 1 centavo. Certo? Isso na Bovespa, se mencionar, por exemplo, o mercado fracionário. Vamos lá, o que mais de perguntas? É que no meu book de ofertas aqui aparece, por exemplo, o BS com várias quantidades. Assim teria a quantidade total que aquele player tem naquela faixa de preço. O que acontece, na verdade, Patrício? Principalmente no seu caso que você falou do OBS, o OBS é um player clássico do dólar e no índice por trabalhar com algoritmos. Algoritmos são pequenas ofertas, eu vou estar mostrando também na oferta que a gente colocar, mas algoritmos são pequenos, geralmente são ofertas de 5, 10 contratos no máximo, no dólar, no mini dólar, enfim, no índice, trabalham também. Então, não é o mesmo player. São clientes diferentes que operam pelo mesmo player, entendeu? Pela UBS, operam vários brokers, vários participantes. Então, por isso não faz muito sentido você agrupar por player, entende? Porque não é o mesmo participante, entende? Quando é uma oferta, foi uma oferta que foi colocada no book. Entende? Se ele colocar, por exemplo, uma oferta de 100 contratos, é uma oferta de 100 contratos que aquele participante colocou. Agora, se 20 participantes colocarem ofertas de 5 contratos do dólar, por exemplo, isso pode induzir que é o mesmo participante se colocasse como você quer agrupado, no caso, entende? Por isso tem que ter esse cuidado. Por isso que não é agrupado, é cada uma das ofertas, entende? Vamos ver. O que mais? Em quantidade do livro de preço tratando de dólar, você vê que às vezes aparece a quantidade com K. O K é 1000, tá, Paulo? Você vai ver isso pouco no dólar, porque muito difícil. Só se tiver um blefe, alguém colocar 2.000 contratos. Mas se você colocar Petrobras, você vai ver, ó, K. E multiplica por 1000, né? No dólar, o que você vai ver, na verdade? É 1K, né? 1,2K. É 1000, entende? Por exemplo, 10.000 ações, 95.000 ações, 73.000 ações, 250.000 ações. No dólar você não vai ter, nesse momento que a gente está no mercado, não é muito difícil. Talvez quando o dólar, quando e se descer para os R$2, nessa faixa de R$2, é outra tendência, né? Quanto mais baixo o preço do dólar, especificamente, uma tendência maior uma tendência maior que tenha liquidez, né? Que se coloque mais ofertas no book. É basicamente isso. Tem como mudar a posição das colunas, valor de compra, quantidade? Sim, você tem como mudar. Você clica aqui na coluna na parte superior, coloca para um lado. Aliás, você tinha como. Peraí. Não tem uma configuração.
Agora, poxa, boa pergunta. Você tinha uma configuração assim, que agora eu não vou conseguir me lembrar, né, porque para não perder muito fio na meada. Que agora você me pegou numa boa pergunta. Eu tenho boa certeza que essa configuração tinha. Mas se não tiver, eu até já peço que tu me passe como sugestão. Certo? Se você puder, pode passar como para sugestões@nelogica.com.br. Tranquilo? Vamos lá. Então, o que a gente fez primeiramente, pessoal? A parte de monitoramento. Na aba Ofertas, a gente vai ter hoje várias outras oportunidades também de analisar essa questão do monitoramento, mas com algumas especificidades. A aba Ofertas vai mostrar de novo cada uma das ofertas do book. E aí, um ponto interessante para nós é saber que, obviamente, cada ativo é diferente do outro. Por quê? Porque os motivadores de operações são distintos. Né? Quem opera a Petrobras, por exemplo, opera por um motivo. Um fundo que opera a Petrobras, ele opera com um objetivo. Fazer o rebalanceamento da carteira ou coisas do tipo. Uma pessoa física que opera a Petrobras tem um objetivo. No dólar, é um mercado que tem muitos motivos diferentes para operar. O Banco Central age no dólar, né? Você tem o hedge, as empresas que fazem hedge, você tem os fundos operando, né? Os grandes fundos especuladores, né? Operando, hedge funds, né? Que a gente fala. Enfim, há uma série de participantes. Dentre eles, o que eu estava mencionando, até que era uma pergunta sobre o agrupamento por player, né, que eu expliquei por que isso não seria possível, é a questão dos algoritmos, dos robôs, que é o quê? Pequenas ofertas, e a OBS toma isso aqui geralmente bem ao topo do book, certo? Que são algoritmos de clientes que operam por esse participante. Geralmente, eles estão bem próximos dos preços. Ó. Isso é mais visto no dólar e no índice. Isso é bem comum, esses algoritmos, né? Que é os HFTs também, que a gente chama. Robôs de alta frequência. Algoritmos de alta frequência. Certo? E, geralmente, um ponto importante eles não servem tanto, vamos colocar assim, para conseguirmos nos balizar no operacional, às vezes até para visualizar o book. Por quê? Porque o robô coloca e cancela muito rápido as suas ofertas, às vezes ele até induz de maneira a nos deixar equivocados em relação ao andar do mercado, né, para um lado ou para o outro. E nós podemos hoje filtrar ofertas com base em quantidade. Ou seja, retirar determinadas ofertas com base em quantidade, e um dos critérios que a gente pode utilizar é exatamente esse, retirar ofertas do book. Como assim? Vamos para o botão direito, isso do book de ofertas. Propriedades do livro, vamos em filtros, botão direito, propriedades, filtros, filtrar ofertas para o lote, vamos em, por exemplo, definir uma regra maior ou igual a 3 lotes. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar no meu book apenas ofertas maiores ou iguais a 3 lotes. Apenas ofertas maiores ou iguais a 15 contratos. Ou seja, eu quero mostrar ofertas de 15 para cima. Filtro, retirada de ofertas. Dou OK. Já fiz a retirada, né, dos algoritmos de uma maneira geral. Certo? Outra funcionalidade importante que eu estava mencionando ontem era a questão do horário. Hoje você pode, se você quiser, analisar o horário, o momento que aquela oferta foi colocada. E eu mencionei ontem um ponto bem importante, que é o seguinte: a oferta, quanto mais tempo aquela oferta está no book, maior a probabilidade, maior a nossa
certeza em relação a fazer um operacional em cima dela. Uma escora, por exemplo. Por quê? Porque existe uma probabilidade maior daquele player não cancelar ou daquela oferta não ser um blefe. O que é blefe? O participante vem agora e coloca uma oferta de 900 contratos aqui no topo do book. Coloca e cancela. Coloca de novo e cancela. Coloca mais uma vez e o mercado, induz o mercado a entrar na onda dele, vamos dizer assim, entrar no mesmo lado, na mesma posição que ele havia colocado a oferta. Na verdade, ele estava induzindo o mercado a fazer algo, mas ele queria, por exemplo, havia colocado uma ordem de venda, mas queria colocar, na verdade, queria comprar, por exemplo. Queria comprar mais barato. Então, isso acontece. É importante nós temos essa ciência, que isso acontece bastante nesses ativos derivativos dos futuros. Né? Então, quanto mais tempo aquela oferta está no book, maior a probabilidade dela ser uma oferta real, de ela não ser uma oferta falsa, vamos colocar assim. E a gente pode ver tanto do horário que ela foi colocada, ou há quanto tempo ela está. Vamos com o botão direito, em propriedades. Em visibilidade, a gente também pode, se quiser, retirar essa coluna, retirar ou colocá-la, se não está aparecendo para você, você vai com o botão direito, propriedades, em visibilidade, você seleciona aqui horário, e em avançado, você pode colocar exibir a hora relativa no livro de ofertas. Agora está lá, né? Uma oferta que, por exemplo, está a 1 hora, apesar de ser uma oferta pequena deste participante, é uma oferta que tem uma tendência grande, certo? De ser uma oferta real. Se fosse uma oferta, por exemplo, maior, de 300 contratos, era um ponto bem relevante. Quer dizer, o participante de fato, aquele participante de fato quer comprar, de fato quer vender naquele preço. Tranquilo? Olha essa oferta aqui da liquidez, aqui, as 150 contratos, foi recentemente colocada, 30 segundos. A gente pode dar uma analisada até, se ela vai sumir, ou se é uma oferta real. Vamos ver as perguntas. Lucas, o meu livro de ofertas eu não consigo editar, quando eu clico no botão direito ele abre boleta de venda ou compra. Como muda essa configuração? Provavelmente você está falando na configuração One Click. Você tem que clicar com o botão central do mouse, que geralmente é o scroll do mouse. Tá? O botão central do mouse, que pode ser o scroll. Tranquilo? Olha a liquidez aqui, ó, trocando. Ó. Tá trocando de preço o tempo inteiro. Ó. Troca de preço, troca de preço. Estava no 70, foi para o 71, voltou para o 70,5. Certo? Aí realmente você vai ter que dar uma analisada com suporte, Carlos, porque talvez você tá só o seguinte, acho que ele auxilia. Você vai em ferramentas, opções, roteamento. Coloca aqui, ó, One Click Trading, troca para botão central do mouse. Ferramentas, opções, roteamento, botão central do mouse e dá OK. Aí eu acho que você vai conseguir abrir com o botão direito. Tranquilo? Conseguiu? Me avisa se conseguiu. Lucas, baixei o plugin. O livro de ofertas já vem configurado com a quantidade de compra e venda. Ok. Como faço para colorir a quantidade de lotes? Na verdade, o que acontece? Né? Quando você faz o monitoramento, você faz por lotes, né? Mas para facilitar o cálculo no momento do monitoramento. Então, para monitorar, você vai com o botão direito, propriedades do livro, quantidade.
Já vou aproveitar pelo seguinte, no book de preços, a gente vai ter um monitoramento por nível de preço, mas a gente pode também monitorar cada uma das ofertas que sejam interessantes para nós. Por exemplo, 100 lotes é muito. Colocar ofertas acima de colocar 20 lotes. E adicionamos ofertas iguais não, maior ou igual. Aqui. Ofertas maiores ou iguais a 100 contratos de dólar. Ok? Estão aqui monitoradas as ofertas. Tranquilo? Olha aqui o que eu ia falar para vocês, ó, essa oferta aqui de 150. Na minha análise, o que esse player está fazendo? Está tentando induzir o mercado, certo? Troca de preço, vai para o 7.1, 7.1,5, vai para o 7.2. Se ele quisesse realmente comprar, muito provavelmente o que ele iria fazer? Ele iria deixar a oferta ali, num preço. Ele está trocando, troca para frente, vai para trás, coloca no topo, tira do topo. Então é uma maneira de induzir o mercado. Certo? Pode ser uma boa escora. Não, na minha visão não, Rafael. Por quê? Porque se o player está tirando muito, o que acontece? Se ele começa a tirar muito a oferta, ele coloca a oferta para trás do book, certo? Não sei se é um player muito confiável. Ah, sim, essa oferta que você mencionou, da Tullet, sim, ela já tem uma probabilidade, já nos dá um pouco mais de certeza. Exato, essa aqui, por exemplo, exatamente. Apesar de, por exemplo, não ser, claro que depende de vários fatores, né? Mas aparentemente sim, já é uma score melhor. Eu gosto bastante de tape read, pessoal, vou falar para vocês que tem. Tem bastante interpretação que a gente consegue colocar. Vamos ver aqui mais. Outras perguntas? Vamos ver. Observando a atualização das ofertas no book, podemos tirar alguma conclusão em relação ao lado de maior volume? Você diz aqui nessa parte superior. Olha, Giovanni, você pode tirar conclusões sim, né? Eu, particularmente, eu não utilizo, por exemplo, não utilizo tanto. Eu até gosto de analisar o book, mas faz mais diferença, por exemplo, botar 52 e 48, eu acho que o mercado está muito equilibrado, né? Começa a fazer uma diferença para nós, por exemplo, de 65, 70 para cima. Aí sim, aí geralmente você vai ver que o mercado ele já dá uma empurrada um pouco maior, né, para algum lado. Tem acompanhado o fluxo através do volume at price. Observe quando o volume de compra está maior que o de venda, o mercado tende a subir e vice-versa. Isso pode ser considerado uma estratégia? Você pode considerar isso como uma estratégia. É uma estratégia que você pode utilizar. Apesar de que o volume at price é um modo de analisar o mercado. Né? É um modo de analisar o mercado. Perfeito. Tranquilo? Conseguiram entender o livro, pessoal? O book? Alguma outra dúvida, alguma outra pergunta que ficou pendente? Alguma outra questão? A gente falou bastante ainda. Questão de escora. Você pode falar mais sobre o diário de trader. Diário de trader se diz aqui, ferramentas... Não, está no exibir. Exibir diários de traders. Diário de trader, na verdade, Carlos, ele é uma ferramenta para você, de novo, né, fazer um review do seu trading. Mas uma ferramenta que nos auxilia para dar uma revisada nos traders. Escreve, por exemplo, hoje aconteceu determinado fator, você salva. E aí o que você escrever, por exemplo, hoje foi um dia importante por tal e tal e tal motivo.
Então é um fator de relevância também. Você pode utilizar essa ferramenta, por exemplo, para salvar suas análises do mercado. Não tem muito mistério assim, em relação ao Java de Trader. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. O book, basicamente é isso. E o Times and Trades, o que é? Vamos lá para a apresentação, ainda tem coisa. O Times and Trades nos mostra a negociação daquele ativo. Né? A gente pode, entre aspas, chamar de mercado real, a interação dos players, a agressão. As ofertas do mercado estão colocadas no book, então lá estão as intenções. O player quer comprar em determinado preço, o objetivo dele é comprar no 68, certo? Porém, para ser executada a ordem daquele participante que colocou, por exemplo, uma compra aqui no 68, certo? Aqui colocou no 68 uma oferta, vamos ver uma oferta aqui. Colocou, por exemplo, uma oferta de compra de 100 contratos aqui no 68. Para essa oferta, ela existir o trade, o que tem que acontecer? Algum participante do mercado tem que aceitar essa oferta, tem que aceitar vender para esse player neste preço. Quando isso acontecer, o que vai acontecer? Quando ocorrer o trade, vai para o Times and Trades. O trade vai ser composto por o quê? Comprador e vendedor. Certo? O lado da compra e o lado da venda. Times and Trades mostra isso. Os trades daquele ativo, né, no dia, por exemplo. Então você vai ter a data, que é o momento do trade, o comprador, o lado comprador, o vendedor, a quantidade, o valor e o agressor. O agressor é aquele que tomou a iniciativa. É aquele que aceitou comprar de algum ofertante que tinha colocado lá no book. Tinha pendurado no book a sua oferta. Ele aceita aquela oferta, ele agride aquela oferta. Ele toma as ofertas da venda, ele bate nas ofertas da compra. Ele aceita comprar, ele aceita vender. Certo? Ele é quem agride, quem toma a iniciativa no trade. E você vai ter, basicamente, no agressor, 4 tipos. Eu até mencionei ontem, os tipos de trades. O agressor de compra e venda, comprador. Naquele trade, se o agressor é comprador, quem tomou a iniciativa de compra foi o comprador, quem havia colocado a ordem no book era a venda. O agressor é vendedor. Então, quem tinha colocado a ordem no book era o comprador. Certo? Quem tinha agredido, aceitado aquela oferta que estava no book é o vendedor. E os outros tipos quais são? Trades diretos e o trade de leilão. Trade direto é aquele trade, que ele também chama de cross trade, que ocorre por dentro das corporações, por dentro dos bancos, por dentro dos grandes players, certo? Sempre as duas pontas, comprador e vendedor, vai ser o mesmo player, como aqui está representado, o mesmo participante, certo? E também, um ponto bem relevante é que os trades diretos, em boa quantidade dos trades diretos, se vocês forem analisar, são trades que têm um volume muito grande. É uma quantidade que tem uma disparidade muito grande. O trade direto não tem agressão do book. Né? Não é alguém lá que tinha ofertado no book e outro que agride. O trade direto ocorre por dentro das grandes corporações. Por regra, todo trade que ocorre nos mercados futuros, por exemplo, o BMF-Bovespa, existe necessidade de este trade aparecer, né, ele ter a referência aqui de aparecimento. Então, o trade ocorreu, a corretora casou as ordens daqueles clientes, apareceu aqui no nosso Times and Trades. Essa basicamente é a aba negócio. Também o leilão, que é quando o mercado abre, existe a formação de preço dos mercados, é formado o preço, né? É aquele momento lá que existe aquele asterisco, né, o vermelhinho, em cima aqui do ativo.
coloca uma ordem de compra no 60, coloca uma ordem de venda no 60. Enquanto não abrir, as duas ordens vão ficar naquele preço. Quando abrir, são casados os dois trades, são casados o trade, né, as duas pontas, melhor dizendo, e aí o agressor vai aparecer leilão. Então são os tipos que a gente tem aqui de agressão. A questão da coloração é sempre em cores, tá? Qualquer coloração que você fizer no seu PROT, botão direito, propriedades, cores. Aí você pode colocar aqui a cor de agressão de compra, cor de agressão de venda, cor de outros trades, colorir a linha inteira, colorir somente a coluna agressor, a fonte, cor primária, certo? Várias questões aí você pode fazer aqui em cores. Tem como você fazer uma pequena explicação de como funciona a alteração de preço? O preço está no 355. O porquê ele muda para 54 ou 56? Fico confuso com esse movimento. Claro, Giovanni. O que rege em qualquer mercado? O que rege a alteração de um preço? É a agressão. Deixa eu dar um exemplo. Vou abrir aqui o Times and Trades e o Book. Tá? Qual é o último preço do mercado? 69. É o último preço do mercado. Sempre esse preço vai ser o preço que vai aparecer para nós se a gente está utilizando o gráfico. Certo? Não tem como ser outra coisa. Certo? Aqui, peraí. Eu tinha colocado errado. A barra de rolagem estava para cima. Então tá aqui. O último preço do mercado, o preço que está no gráfico, sempre vai ser o último preço que foi negociado no Times and Trades. O que é o gráfico, pessoal? O gráfico é um resultado do que ocorre na interação dos players nos trades do Times and Trades, basicamente. Aí a sua pergunta é... A sua pergunta é a seguinte, né? A questão da mudança de preço. Vou dar um exemplo. O mercado agora está no 69, certo? Foi o último negócio, o mercado está no 69. Tem ofertas a 69, tem ofertas a 68,5. Para mudar o preço, o que tem que acontecer? Os participantes da compra, os agressores da compra, têm que sumir com toda essa liquidez que estão aqui na venda, no topo do book, tem que agredir esses 75 contratos. Quando agredir esses 75 contratos, acabou a liquidez. Na primeira agressão que tiver aqui nesse segundo nível de preço, no 9,5, o preço vai para 9,5. Vamos supor que os compradores agridam tudo aqui, todos esses 300 contratos, e continua só a agressão de compra. Agrediram no 70, o preço vai para 70. Agrediram no 70,5, o preço vai para 70,5. Então, o que rege a mudança de preços é a agressão. Não quer dizer, né, pessoal, que só a agressão ela vai fazer que o preço permaneça, vamos dizer assim, no patamar que ele está. Né? Isso envolve outros fatores. Mas, do ponto de vista mais técnico, né, o que faz mudar o preço? Independente do que na análise que você faz, se você utiliza análise técnica ou fundamentalista, independente disso, o que faz o preço mudar é a agressão, certo? A agressão no 69. Acabou o lote aqui no 69, agressão no 9,5. Acabou o lote no 9,5, agressão no 70. Aí o preço vai mudando. Tranquilo? Aí, por que o preço muda para o 5,4, para o 5,5? Vou dar outro exemplo. Né? Vamos supor que teve um participante que agrediu aqui no 69, agrediu 50 contratos. O cara agrediu 50 contratos. Sobrou 30. Veio um participante e agrediu 200 contratos. 200 contratos. Aí ele agrediu esses 130 contratos que estavam aqui no topo do book, agrediu mais o restante aqui no segundo nível. Então o preço muda conforme a agressão. E o que é agressão? A agressão são ordens a mercado, são aquelas ordens que os participantes eles não colocam no book. Ele aceita aquela oferta. Ele, em regra, em tese, ele tem uma necessidade maior de compra. Ele precisa, por algum motivo, comprar. Ele precisa por quê? Ele precisa porque ele está montando uma posição, ou ele precisa zerar, ou ele viu que tem uma liquidez boa
nível de preço e acha que o mercado vai continuar indo naquela posição, ele no mesmo lado que ele precisa fazer a operação dele. Vou dar um exemplo. Um participante do mercado tem a certeza, por algum motivo, sabe ou prevê que o mercado vai continuar subindo. Ou seja, daqui a pouco agora o mercado está no 69 e o mercado vai até o 75. Então ele precisa comprar, ele acha que isso vai acontecer e ele não quer, por exemplo, colocar uma ordem no 66. Ele não acha que o mercado vai descer, vai executar a ordem dele e vai até o 75. Ele quer comprar agora, viu que tem uma liquidez boa no 9,5, 200 contratos, sabe o que precisa? Vai lá e agride. No caso, ele agredir primeiro no topo do book. Né? A agressão sempre é progressiva com base no topo. Né? Então, agrediria, por exemplo, esses 100 contratos, depois os 100 restantes no 9,5. É um exemplo. Então, a agressão, aquele que agride, é aquele que aceita comprar em uma oferta. Ele aceita comprar dos ofertantes. Certo? Ele não, vamos dizer assim, ele pode colocar a sua ordem no book, aí ele vai colocar a liquidez no mercado, ou ele pode retirar a liquidez do book, agredir as ofertas de compra e venda. Tranquilo? Conseguiu entender, Giovanni? Foi claro? E o que mais é que a gente tem? Além da aba negócio, que mostra cada um dos trades que foram efetuados aí no mercado, a gente tem essa aba aqui, que é a aba ordem original, que é uma aba fantástica, pessoal, para a nossa análise da agressão. Porque a aba ordem original ela vai nos mostrar qual foi a boleta originalmente encaminhada por aquele player a mercado. Vou mostrar aqui para vocês. Um Times and Trace na aba negócio e outro na aba ordem original. Aqui e aqui. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui essa ordem que esse player comprou a 17, 3 e 5, 7. Olha aqui o que aconteceu. Na aba negócio, o que vai mostrar? Vai mostrar cada um dos trades que foram efetuados. Então, BTG comprou 15 deste player, da Morgan Stanley, comprou mais 5 da XP, 5 do Bradesco, 5 da Valpires, 5 do Bradesco. Na verdade, o que aconteceu? E aí, por que existe essa aba, ordem original? Aqui. A aba ordem original, ela vai reconstruir essa boleta. Certo? É um algoritmo da Nelogic, nosso algoritmo, que permite essa análise da reconstrução da boleta. Então você vai conseguir analisar exatamente qual foi a ordem que ele encaminhou ao mercado, qual foi a ordem que ele agrediu. Certo? Na aba negócio você vai ver cada um dos trades, porque ele encaminhou uma ordem de compra de 100 contratos. Só que se houvesse no outro lado uma oferta de 100 contratos, seria um trade, iria aparecer aqui um trade de 100 contratos, ou seja, comprou 100 e algum participante vendeu 100. Só que não foi isso que aconteceu. Ele comprou 100, mas comprou 15 de um participante, 5 de outro, 5 de outro, 5 de outro. Quer dizer, tudo isso aqui totalizando, né? Até aqui, na verdade, né? No preço aqui, no 9, na verdade 9,9,5, agora que eu fui ver. 9,9,5. Ele agrediu várias ofertas que estavam no book. Na aba negócio, eu vou mostrar cada um desses trades. Mas a gente pode ver exatamente qual foi a agressão daquele player. Qual foi a boleta original que ele encaminhou. Isso é muito importante para análise da agressão. A gente consegue reconstruir, facilita o nosso olhar sobre a agressão. E além disso, se nós clicarmos com o botão direito em propriedades, a gente consegue monitorar essa agressão. Se a gente quer, por exemplo, quero monitorar maiores ou iguais a 20 lotes. Agressões na ordem original, maiores ou iguais a 20 lotes, maiores ou iguais a 100 contratos. Certo?
estará aqui monitorado, bem semelhante ao que nós fazemos aí no livro, no book. Tranquilo? Estão aqui monitoradas as agressões. 160 da Tullet, 100 da UBS, 100 da Morgan. Tranquilo? Como que identifica mesmo as agressões na aba ordem original? É o seguinte, Paulo. Na aba negócios, o que você vai ter? Cada um dos trades que foram efetuados. Então, todos esses participantes aqui que estão na contraparte aqui do BTG, ó, o agressor aqui foi de compra, né? Foi o BTG. Todos esses participantes aqui, Morgan, XP, Bradesco, Balbis, eram ofertantes, eram gente que tinha colocado lote no book. E o BTG foi lá e agrediu todos esses contratos. Só que aí, claro, a gente vai ver de novo cada um dos trades que foram efetuados. Certo? Porque ele largou uma oferta de 100 contratos. Só que, nesse meio tempo, o que aconteceu? 15 de um, 5 de outro. Isso é simultâneo, tá, pessoal? Mas o que eu quero dizer para vocês? Ele não... A não ser que ele tivesse colocado uma agressão de 100 contratos e tivesse uma oferta de um participante do outro lado lá de 100 contratos, a gente ia conseguir analisar exatamente qual foi a agressão dele. Né? Se não, vamos supor que ele coloque uma agressão de 100 contratos e um preço, né? Tome lá no preço 100 contratos, mas tem 10 ofertas de um participante, 20 de outro, 30 de outro, 15 de outro, vai aparecer no Times and Trades cada um dos trades que foram efetuados. Enquanto que na aba ordem original vai ter a boleta reconstruída, ou seja, o que ele encaminhou. Se a gente clicar com o mouse no botão esquerdo 2 vezes, a gente inclusive consegue ver, ó, a gente consegue ver qual foi a agressão. Esse aqui foi um trade um pouco posterior, né? Que aqui eu estava analisando o trade das 5:03, aqui um trade posterior das 5:08, para exemplificar para vocês. Dá 2 cliques. Ó, esse participante caminhou 160 na venda. Vendeu 30 para esse, 100 para esse. Esse aqui, ó, esse participante de liquidez, tinha colocado 100 contratos na compra. Vendeu 5 para esse, para plural, 25 para liquidez. Certo? Então foi isso que ocorreu. Esse foi os trades que ocorreram. E na aba do original a gente consegue agrupar. O algoritmo nosso da Nelógica, a minha conversa não passa essa informação diretamente. A gente teve que criar isso. No Times and Trades da esquerda, tem uma agressão da Tullet de 160, mas não aparece quem vendeu. Pergunta do Rogério. A agressão da Tullet à esquerda, não, foi a Tullet que vendeu. Rogério, essa aqui foi... Aqui só vai mostrar a agressão. Tá? O que mostrar na ordem original é sempre... Aqui a quantidade é sempre o agressor. Mostra quem foi o agressor. Tullet, 160 contratos. Quem foi o agressor? UBS, 100 contratos de compra. Entendeu? Deixa eu ver outras questões. Tem como monitorar agressões que consomem 2 níveis de preço? Eu dei um exemplo de uma agressão que ocorreu isso, né? Porque o que acontece? Você vai ver na agressão, agora eu não me lembro o exemplo, mas enfim, você vai ver a agressão. Às vezes uma agressão no mercado não pega só no preço, tá, pessoal? Não quer dizer ele agrediu. Se, por exemplo, tinha 100 contratos no 70 e tinha mais 100 contratos no 70,5, 70,5, se um participante do mercado lançar uma ordem de compra de 200 contratos, a mercado vai comprar no 70, vai comprar no 70,5. Certo? Isso aqui é, no caso, um destaque para esse tipo de
realmente isso não tem um destaque, né? No caso, para mais de um nível de preço. O que você vai ter hoje, na verdade, é o quê? É a possibilidade de analisar. Ó, esse é um tipo. Ó. Uma agressão de compra, pegou mais de um nível de preço. Ó, no 69 e no 69,5. Agrediu a 69 e chegou a pegar um pouco ainda do 69,5. E é um ponto importante, né? É outra questão de imediatismo. Essa questão da agressão em mais de um nível. Eu entendi destacar com cores, né? Exato, facilitar a urgência. Exatamente, eu entendi. Então você pode mandar como sugestão, Ivonei. Você manda como uma sugestão. Se for uma agressão em mais de um nível, fazer um destaque, aí teria que ver exatamente como que será colocado. Mas é uma sugestão interessante. Outra questão aqui. Outras dúvidas aí temos em 3, pessoal? Ainda gostaria do exemplo de utilização do Times and Trades com ações. Vamos ver, Maurício, se eu posso te auxiliar. Ações depende muito da ação também, né? Porque, por exemplo, o problema mais é exemplos aí do tempo de equações que você acabaria me deixando numa situação ruim aí é qual ação? Porque, por exemplo, vamos dizer assim, pelo fato das ações ter preços diferentes, isso é muito relativo, né? Acabaria induzindo você talvez aí para... Vamos ver com Vale. Não tenho muito costume de analisar Vale, né? Mas vamos lá. Um ponto importante que eu estava comentando nas ações. O lote é 100. Um lote é 100. Certo? E todo conhecimento, na verdade, todos os conceitos de agressão, de lote no book, certo? Isso vale para ações, para opções, para ações e opções, para os futuros. Certo? Vamos pegar essa aqui da ECAP. Essa aqui, aparentemente, né, é uma agressão mais significativa. Mas ainda eu acredito que tenha mais. Eu estou na ordem original, não estou na aba negócios. Outras agressões significativas. O que você poderia colocar? Vou colocar, por exemplo, 100, 10 mil contratos. Uma agressão significativa. Né? Eu, por exemplo, não tenho muito costume de ver o book ou o Times and Trades da Vale, mas eu batendo o olho, o que você sabe? O que você tem a plena certeza. E agora também, os exemplos não são muito ideais assim, para te passar, porque quanto mais no final da tarde, a liquidez mesmo, geralmente, a briga dos preços geralmente está mais pela manhã, né? Vamos ver pelo horário da manhã. Vamos colocar aqui das 10 às 11. Vamos ver. Opa, acho que não foi, peraí. Aqui. Aqui, só faltou a troca da data, agora sim. Olha aqui, ó, que eu tinha comentado com você. Olha essa boletada do CIT. O CIT, ele é um participante bem ativo em algumas opções. Ele é bem ativo em algumas opções. 40 mil ações. Isso é uma coisa significativa.
não vai, por exemplo, se a gente vai pegar, por exemplo, 100, 200, 300, é pouco significativo para uma análise, né? Mas a gente consegue ter uma análise bem mais forte. Vamos ver o que aconteceu aqui. E ações também tem um tique mais pesado, né, pessoal? Tem mais lote, Petrobras, por exemplo, Vale, tem mais lote, né? Tende a ter uma liquidez, uma liquidez não, desculpa, uma volatilidade menor que os futuros. Claro, isso depende de vários fatores, depende da ação que você está acompanhando, depende de uma série de fatores. Olha aqui, ó, a partir das 10h50. Agressão grande, 25 mil, mais uma agressão grande, 11 mil, mais uma agressão grande, 14, sítio bateu, 62 mil. Provavelmente tinha muita oferta de compra aqui, porque o preço antes estava no 59. Ele bateu 62 mil, só que o preço não deslocou. Ou seja, tinha muita oferta de compra também. É o que a gente já pode analisar. Tinha muita oferta de compra, certo? Muito provável, eu estou hipotetizando, né? Mas o que nesse exemplo aí, passando para você, a partir da 10h50, teve uma agressão mais significativa de 25 mil, teve outra agressão de 11 mil. A gente está analisando. Teve mais uma de 14 e subiu 3 centavos. E olha o que aconteceu. Esse participante deu uma boletada de 62 mil e o preço não mudou. Certo? Esse é um conceito que a gente chama de uma provável absorção. Eu estou fazendo exemplo aqui sem o book, tá, pessoal? Pode estar um exemplo que não condiz com a realidade, mas existe uma probabilidade bem grande disso ter acontecido. Ele bateu, não tinha muita liquidez na venda, bem menos, por exemplo, que a compra. Teve uma agressão de 10 mil. Isso aqui é vários conceitos de tape reading. A agressão aqui é 62, de 62 mil contratos. Isso aqui é um sinal claro de absorção. Apesar de eu, por exemplo, não conheço muito a Vale, poderia estar falando uma informação incorreta, mas dentro do tape reading, isso aqui é um conceito bem forte de absorção, né? Os participantes começaram a agredir a partir do 10h50. Começaram a agredir, o preço subiu 3 centavos, aqui com essa agressão última do Santander. O cara foi lá e boletou 62 mil e o preço não mudou. Possibilidade forte de compra aqui. Uma absorção, provavelmente tinha muita oferta de compra. Se você comprasse, poderia sair até com 5 centavos aqui, ó, com essa agressão desse participante. Olha até onde o mercado foi até o 69. Aí depois sim, ó, aí teve essa agressão, o mercado voltou ao normal. Tudo isso num período de... Foi o quê? Um período de 1 minuto. Conseguiu entender, Maurício? Te auxiliou um pouco? Na verdade, como o dólar eu acompanho diariamente, eu tenho até um pouco mais assim, de propriedade para te falar, né? O que aconteceu, eu tenho mais noção do que aconteceu no dia. Agora, ações como eu não sei, não acompanho, por exemplo, no dia a dia, fica um pouco mais complicado. Mas, de novo, muito provavelmente o que aconteceu foi isso aí. A ação chegou a subir 10 centavos. Né? Isso aí é tape reading puro, na veia. Te ajudou aí um pouco, Maurício? No meu está aparecendo até o horário das 16 horas. Como faço para ver essa agressão às 10? Aí você tem que fazer o seguinte, Benela. Botão direito, propriedade do Times and Trades. Você vai aqui, início e final. Você pode definir o dia que você quer analisar e o momento. Eu coloquei aqui o horário do início, do início do pregão, porque geralmente é um horário que tem muita briga, né? É a abertura de Nova York, né? O fechamento dos mercados aí também fechamento asiático, né? Aliás, um pouco depois do fechamento asiático, mas enfim, é um horário que, em regra, ele é um horário que, de maneira geral,
ele tem mais participantes, tem mais, né, consequentemente, tem mais briga, tem mais oportunidades de maneira geral. O horário da manhã. Claro que isso pode mudar, né? Envolve vários fatores. Por exemplo, se o Banco Central americano geralmente tem aí os discursos às 3 horas, principalmente questão de taxa de juros, isso traz uma volatilidade para a tarde. Ações é bem interessante também, né, pessoal? Vamos lá. O que mais que a gente tem? Vamos mandando as perguntas aí o que vocês tiverem de dúvida, tá? Que eu consegui responder aí, consegui passar de ideia para vocês. Vocês vão falando. O Volume at Price. O que é o Volume at Price? O volume de negócios por nível de preço. O volume de negócio por nível de preço. Tendo o volume de negócio por nível de preço, a gente consegue ver os preços que teve mais negociação, mais briga, né? Mais negociação, mais briga, mais interesse dos participantes. E isso é uma referência para nós. Por quê? Porque o preço, se ele fica mais brigado em certa região, a gente consegue identificar possíveis ranges de mercado, possíveis preços que o mercado vai ficar se batendo, a cotação indo para cima e para baixo dentro de um range, ou o mercado tende a ficar também mais lento, né? Existe uma briga maior, ele não vai correr livre, vamos dizer assim. E a gente consegue também analisar preços que foram mais rejeitados pelo mercado. Então, regiões que os preços foram rejeitados pelo mercado. Em regra, as mínimas, as máximas, você vai dar uma analisada. São preços que o mercado rejeitou, ele saiu daquela região. Esse preço aqui, o 37,5, foi pela manhã. O mercado bateu e depois voltou tudo. Rompeu aqui a abertura, VWAP, ajuste, foi até o 77. Então, é a ferramenta que nos mostra, de novo, né, o volume de negócio por nível de preço. Importante, pessoal, para amanhã, quem for operar aí, índice dólar, muito cuidado, 9,6 tem o payroll. Hoje já teve um dado prévio, às 9,6. O que você faz? De maneira nenhuma, fique posicionado antes das 9,6 e não zere, né? Se zere antes das 9,6, espere, né? Se você não quer participar do payroll, você espera e depois você entra. Por quê? Porque é um indicador que traz muita volatilidade. Para o dólar, traz muita volatilidade, muita. É um indicador anormal, do ponto de vista de volatilidade. O payroll e decisão de taxa de juros, de uma maneira geral. São os dois que dão indicadores econômicos, né? Que tem maior importância para o dólar. A decisão de taxa de juros, principalmente americana, e teve essa história. É um momento que traz bastante volatilidade. Então, ele deixa o dólar atípico. Então, é bom ter cuidado. O ideal é o cuidado aí, que o payroll não é brincadeira. Ele traz bastante volatilidade. Traz oportunidade, mas o importante é, de maneira nenhuma, ficar posicionado, né? Sempre a primeira sexta-feira do mês, né, você vai ter esse indicador. Ele é do mesmo tipo de notícias que eles break news, aconteceu tal coisa, tal político foi preso, o dólar vai para cima e vai para baixo, né? Aquela coisa maluca, né? Então aquele cuidado. Meu sonho é chegar ao nível de operar no momento payroll. Isso Isso aí é um prosseguimento da carreira de trader, com certeza, Jonas. A gestão de risco é bem importante nesse dia. Você vai ver que e inclusive é o seguinte, como o payroll agora, para esses meses, é 9,6, ao decorrer do ano, pode ser 10,6, 11,6, dependendo do horário de verão, aqui ou nos Estados Unidos, né, na América do Norte. O mercado já abre, com, vamos dizer assim, estressado, já abre com estresse, né? É uma zeração, todo mundo
Você vai dar uma analisada, quem olhar a partir de amanhã, como é 9h30, o mercado abre às 9h, ele já tende a abrir bem estressado, né? Então, o horário está bem próximo, né? Logo que abre o mercado, meia hora já tem o payroll. Então é importante ter esse cuidado também. Tá? Para ações, não vai ter tanta influência na hora, porque as ações abrem às 10, né? O mercado Bovespa abre às 10, mas para os futuros tem influência sim, total. Então ele só mostra os preços que o ativo chegou a ser negociado em um determinado período definido, geralmente um dia. Isso? Sim. Isso aqui eu estou vendo no dia, tá, Paulo? Mas você pode no seu Volume Price ver outras periodicidades. 2D, por exemplo, você vai ver de 2 dias para cá. Ou você pode ver em períodos intraday, 5 minutos. 5 e dá o Enter. O volume é bem interessante também, né? A gente consegue ver preços aí, possíveis suportes e resistências. O preço já está esticado, a gente consegue analisar aí essas possibilidades de suporte e resistência. Então é basicamente isso. Tranquilo, pessoal? Outras dúvidas, perguntas? Gostaram da aula? Ajudou vocês? Por que tem números em branco e outros em preto? É o seguinte, isso aqui são as faixas de preço. Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Botão direito, propriedades. Antes até eu tinha que mostrar o seguinte. Sobre o Volume at Price, você pode fazer um destaque. Estava até acabando me esquecendo. Você pode fazer um destaque tanto dos preços com maior volume, quando se você quer se relacionar com faixas de preço de alto volume. Então, em relação ao destaque dos preços de maior volume nesse dia, ou nessa janela que eu estou acompanhando, se eu colocar 15 minutos, 5 minutos, você vai com o botão direito, vai em propriedades, propriedades do Volume at Price, na aba propriedades, você pode fazer o destaque. Vou colocar, por exemplo, 10 maiores volumes nesse dia. Então aqui vai estar em vermelho, né? Vai estar esse destaque aqui em vermelho, do mais branco, né, com menor cor, para a cor mais forte. Certo? E a questão das faixas de preço. Quando nesses preços que você destacou, nesses 10 preços que você destacou, 3 deles estiverem colados, um colado no outro, você pode verificar faixas de preços. Você vai aqui, exibir faixas de maiores volumes. Está aqui, ó, uma faixa 72, 71, 71,5, 71, 52, 5,5, 51. Tranquilo? A barra verde e vermelha no volume at price é a proporção de compradores e vendedores? Sim, exatamente. Na verdade, é a agressão, né? A agressão de compra e a agressão de venda. Agressão de compra, agressão de venda. Agressão de compra, agressão de venda. Você pode ver de várias maneiras, né? Se você ver essas outras abas, elas são todas variações da aba gráfico. Agressores, por exemplo. Agressores saldo, mostra só o saldo. Saldo de agressão de compra menos agressão de venda. Resumo, aí você tem de modo tabelado, não de modo gráfico. Gráfico, que é isso que eu estava mencionando. Se você clica com o botão direito, você pode ver um tipo de pintura padrão, que é essa sem a agressão. Botão direito, você pode ver novamente o tipo de pintura saldo da agressão. Ou o agressor, que é exatamente isso, agressão de compra e venda. Tranquilo? Ótima aula, parabéns.
parabéns. Irá ficar gravado em algum lugar? Claro, Lucas. A gente vai colocar no nosso canal no YouTube. Vou passar aqui o contato para vocês. youtube.com/Nelogica. youtube.com/Nelogica. Tá? Aqui é o canal de vídeos, já estão os vídeos da semana passada. Os vídeos dessa semana, eu conseguindo aí já terminar a edição, a gente já vai colocar também. Eu acredito que amanhã a gente consiga terminar a edição e já coloque. E na semana que vem tem mais webinar. Toda semana a gente vai tentar fazer 2 a 3 webinários. Basicamente. A interpretação do Volume Profile é similar ao Volume at Price, a diferença é que uma no gráfico e outra uma janela separada? Exatamente, Rogério. O que acontece? O Volume Profile é quando você coloca no gráfico, né? E o Volume at Price é uma janela separada. Aí qual é a diferença entre os dois? Não tem uma diferença do ponto de vista de dados, né? O que você vai ter de grande diferença é que uma é no gráfico. Geralmente vai se relacionar a quem utiliza mais da análise técnica, né? Enquanto que o Volume at Price geralmente é mais para quem já se utiliza do tape reading, que usa menos gráfico. Certo? Lucas, quando uma barra de volume financeiro começa alta e depois diminui, o que aconteceu? Eu consigo ver isso no Volume at Price. O volume financeiro, Mirella, acredito que você se refere a isso aqui. O volume financeiro é indicador. Volume financeiro, deixa eu ver. Isso aqui. Seria isso? O volume financeiro você vai ter a cada candle, né? Por exemplo, eu coloquei aqui de 5 minutos, 15 minutos. O que aconteceu? Na verdade, o volume foi menor, né? Nesse período que eu coloquei, de 15 minutos, foi menor deste aqui. Né? Reduziu o volume de negociação. O que é o volume financeiro? O volume financeiro é o cálculo, né? É o volume de contratos vezes o valor do contrato. Vou pegar, por exemplo, o dólar. O contrato do dólar é 50 mil dólares. Então, o que você vai pegar? O número de contratos que foram negociados vezes o valor do contrato vai dar o volume financeiro. É um outro modo de você analisar. O volume financeiro geralmente é um número bem grande, né? Por isso que é mais utilizado o número de contratos, certo? Para análise do volume. Mas você pode também analisar para o volume financeiro, não tem nenhum impedimento quanto a isso. E na verdade, você não vai ver o volume financeiro do Times and Trades. O Times and Trades vai mostrar por quantidade de contratos. Certo? Os trades por quantidade de contratos. E você vai ter na possibilidade de ver o volume financeiro no volume at price. Né? Então, você abre aqui, tipo de volume e volume financeiro. Certo? Agora está plotado em volume financeiro. Certo? Uma pergunta fora do tema da aula. Tem como impedir o Profit Chart de atualizar todos os ativos para instalação para que ele instale apenas os de interesse do player? Como assim instalar os ativos, Paulo? Porque, na verdade, não instala os ativos, você coloca na sua base, né? Se você quer retirar os ativos, você pode ir no gerenciador de ativos, Ctrl A, e retirar, né? Você coloca aqui, ó, para fazer essa retirada. Está tirando da destinação para importação. Sobre os próximos, pode incluir na lista de e-mails? Claro, e se vocês todos estão inclusos aí na lista de e-mails, estão inclusos aí na parte de webs, todo mundo vai receber aí para estar participando sim. Lucas, poderia comentar quais ferramentas de tape reading podem indicar uma indicação do sentido para os preços? Essas 3 que eu comentei, Mirella, trazem uma indicação muito forte. A agressão e a liquidez. O que é sempre o ideal a gente estar analisando?
uma agressão a favor da gente, significativa, em relação àquele ativo. O que é significativo? Que seja maior que o normal das agressões daquele ativo. Que seja uma agressão, que seja um volume alto de agressões e que tenha uma continuidade do preço e que também, além disso, o book caminha de maneira favorável para a gente. Esse é o melhor cenário do mundo, né? Que além da agressão, além de ter agressão a favor da gente, o book está caminhando a favor da gente, ou seja, a gente está caminhando com proteção. Certo? Por quê? Porque se bate, vamos supor aqui, se alguém agride na compra e alguém agride na venda, é o que a gente tinha muito aí alguns dias atrás, né? E até de maneira geral continua até no dólar, que é o que agride para um lado, agride para o outro, o preço vai e volta, né? Às vezes é um pouco complicado você pegar uma continuidade daquele preço, fica perigoso. Agora, quando você tem uma agressão, você tem lote no book favorável, você tem mais certeza em relação à direção do mercado. Inclusive, para tape reading, vocês que utilizam do gráfico, vocês sabem que vocês têm isso aqui, né? São os indicadores de tape reading. Acúmulo de agressão, agressão média, tempo de agressão, volume de agressão, saldo. Esse aqui é muito utilizado na acúmulo de agressão, saldo. Esse aqui é o acumulado de agressão, né? Basicamente, agressão, compra menos venda, né? A pergunta é, durante a formação do candle, às vezes o volume começa alto, depois esse volume cai. Eu teria que ver especificamente essa questão. Aí, Mirella, se conseguir me passar um exemplo. Todos esses ativos disponíveis sobrecarregam o Profit Chart? Não. Porque os ativos disponíveis são os ativos que vocês têm disponíveis para colocar na sua base. Entendeu? E nos selecionados para importação são os ativos que você está deixando cotar. Então, não. Pelo contrário, né? Quando você tem muitos ativos nos selecionados para importação e você não opera, aí sim você está carregando muitos ativos. E na prática, o que vai sobrecarregar? Até a sua internet, né? Questão de muito fluxo de dados. Né? O ideal é sempre deixar os ativos que você acompanha, que estão de alguma maneira interrelacionados. Gostaria de saber se a liberação de senha de acesso é feita depois de 3 dias de webinar ou são desvinculados, pois o meu ainda não chegou. Senha da webinar, na verdade você não tem senha, né, Adriano? Para os nossos webinários você recebe o link de registro, você coloca o seu nome, sobrenome e e-mail. Aí você coloca o link, você recebe o link da sala por e-mail. Basicamente é isso. Pessoal, eu vou colocar o meu contato para vocês. Se tiverem mais perguntas. lchagas@nelogica.com.br é o e-mail, né? Vocês podem estar se comunicando para mim para sugestões de ferramentas para o Profit. sugestões@nelogica.com.br. Você pode estar mandando suas sugestões, eu respondo, eu filtro as sugestões, repasso para o pessoal da tecnologia. E aí é bem interessante. Coisas que vocês acharem interessantes, relevantes de colocar no Profit, a gente vai recebendo, categorizando, passando para o pessoal para a estruturação e posterior desenvolvimento. Né? Dúvidas da plataforma, se vocês têm. Dúvidas de plataforma, dúvidas de ferramentas, suporte@nelogica.com.br. O pessoal vai responder para você. E também, se tiver vontade ou desejo de contratar dúvidas de planos, teste de ferramentas, você pode mandar um e-mail para comercial@nelogica.com.br.